Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou falar sobre por que não devemos desmatar mais a floresta amazônica, parte 3, e apenas para como lembrança, a parte 1 eu falei sobre as áreas já desmatadas na Amazônia, que é equivalente a do agronegócio, em torno de 73 milhões de hectares, e que pode ser muito bem utilizado para o desenvolvimento racional e sustentável da Amazônia sem desmatar um outro hectare sequer de floresta virgem. A segunda parte, eu falei sobre os rios aéreos, são nuvens formadas na Amazônia, que são carregadas pelos ventos, uma corrente de ventos até regiões sul, sudeste, centro-oeste e alguns países do sul da América do Sul, contribuindo para a precipitação, as chuvas nessas regiões e contribuindo então para o desenvolvimento dessas regiões. E hoje eu vou falar sobre mudanças climáticas, que é uma preocupação mundial, está cada vez mais evidente, mas uma crescente, uma preocupação cada vez maior, e como é que nós podemos trabalhar com a Amazônia para que ela contribua de fato para que as mudanças climáticas sejam minimizadas. É importante que a gente entenda esse processo. O que acontece quando a gente desmata a Amazônia, pensando na contribuição para mudanças climáticas que são totalmente negativas. Então, se nós olharmos o desenvolvimento do ser humano, a evolução da nossa sociedade, nós vamos perceber que praticamente todo o desenvolvimento do ser humano no planeta, eles vêm já desde 1850, vem no uso do petróleo. Combustíveis, nós temos aí gasolina, querosene, óleo diesel, e temos uma infinidade de produtos extraídos do petróleo. E o petróleo, ele se encontra geralmente a centenas ou até milhares de metros de profundidade, tanto nos solos, nos países, como também no oceano. E esse carbono do petróleo, quando ele está naquelas altas profundidades, aquelas profundidades elevadas, ele não entra no ciclo biológico. Ele está ali armazenado sem participação nenhuma. Mas quando nós extraímos esse petróleo e começamos a usá-lo, esse carbono entra no ciclo biológico do planeta e ele contribui drasticamente para o aumento da, da concentração de CO2 na atmosfera. Apenas para vocês terem ideias, em 2016 foi detectado que a atmosfera terrestre tem em torno de um pouquinho mais de 400 ppm de CO2, e essa é a maior concentração encontrada nos últimos 3 milhões de anos, mostrando então que está havendo um aumento do CO2. E o CO2, a elevação da concentração de CO2 na atmosfera faz com que haja um aumento de temperatura, há também uma alteração do ciclo hidrológico, precipitações, e isso daí começa a afetar toda a vida do nosso planeta. No caso nós temos então dentro dos ecossistemas mundiais, nós temos basicamente os mais dois grandes contribuidores que contribuem para a redução da concentração de CO2 são os oceanos e as florestas. Então a gente chama de sumidores de carbono. O que significa? Eles absorvem esse CO2 e no caso dos oceanos que nós temos os fitoplânctons, eles conseguem absorver então o CO2 e para transformar em biomassa e multiplicação, principalmente dos fitoplânctons, etc. E nas florestas do planeta, então as árvores, as plantas fixam carbono pela fotossíntese e armazenam. Isso ocorre também em plantas anuais, aquelas cultivadas, etc. Todas elas fixam o carbono. E isso daí é uma forma de armazenar esse carbono, retirando do ar atmosférico e reduzindo essa concentração. Os oceanos são responsáveis aproximadamente por 25% do armazenamento de carbono, absorção.
As florestas são responsáveis mais ou menos por 25%, dos outros 25%. Outros ecossistemas aí que têm plantas ou então organismos que realizam fotossíntese são responsáveis por mais uns 5%. E nós temos, então, somando aí, fazendo todas as contas, nós vamos observar que 45% da emissão de CO2 na atmosfera, ele não é absorvido, ele vai aumentando a concentração de CO2 na atmosfera. Isso é preocupante, nós temos que reduzir isso daí. O que acontece é que, no caso das florestas, elas retêm esse carbono. Então, a gente olhar uma floresta já intacta, numa situação de clímax, clímax significa que elas estão as árvores já estão já atingiram o seu porte máximo praticamente. Aquelas árvores que podem chegar até 40 metros, chegaram em 40 metros. Aquelas que conseguem chegar até 30 metros de altura também. Então, quer dizer, elas estão numa situação de equilíbrio. Então, tem a fotossíntese e tem a fotorrespiração, são mais ou menos equivalentes, mas não são exatamente iguais. Sempre há condições para que a floresta absorva parte do carbono. Elas aumentam ao longo do tempo um pouquinho de diâmetro, há uma queda de folhas e renovação de folhas, sempre está havendo uma absorção de CO2. Ela nunca é zero, mas é uma absorção muito lenta e gradual e que tem uma certa limitação, um certo equilíbrio. Quando a gente tem uma floresta em crescimento, numa área recém-plantada, e colocando árvores de crescimento rápido, principalmente aquelas que são consideradas pioneiras, como no caso na Amazônia, nós temos duas grandes pioneiras, que é a Imbaúba, ou Cecrópia, e o Lacre. Elas têm uma taxa de crescimento muito maior e, evidentemente, vão absorver mais CO2, assim, mais rapidamente o CO2 da atmosfera, né? Mas a floresta tem uma contribuição muito grande para o controle do CO2 na atmosfera do planeta. E quando a gente analisa as grandes árvores, dá para ter uma noção de quanto que elas conseguem armazenar de carbono. Olhando então essa fotografia, essa árvore que eu mostrei no último vídeo, ela tem cerca de mais de 50 metros de comprimento e cerca de 1,60 m de diâmetro. Considerando que a madeira ela tem cerca de 45% de carbono, dá para imaginar que essas toneladas de madeira de uma árvore dessa, ela tem retido no seu uma quantidade de toneladas de carbono que estavam na atmosfera. Então, ela tem realmente um papel muito importante, a floresta, considerando que tem a Amazônia, que é a maior floresta do planeta. Ela consegue, então, reter uma quantidade muito grande de carbono que estaria disponível na atmosfera e causando efeito estufa com elevação de temperatura, etc. Então, é muito importante que a gente mantenha a floresta em pé, intacta, pela retenção desse carbono dentro da madeira. E ela retém por tempo indeterminado. Se eu pego uma árvore dessa e converto numa mesa, numa cadeira, enquanto essa mesa ou cadeira estiver sendo usada, esse carbono está sendo retido. A partir do momento que nós queimamos essa vegetação, aí evidentemente que esse carbono vai para a atmosfera. Só para vocês terem ideia, o maior estoque de carbono que a gente encontra na natureza está na vegetação. Aqui na floresta primária da região de Manaus, ela tem aproximadamente 200 toneladas de carbono por hectare. Então ela retém 200 toneladas aproximadamente por hectare, que é uma área de 100 por 100 metros. Então, uma quantidade muito grande.
O que acontece quando nós queimamos a floresta? Todo esse carbono que está dentro, que faz parte da madeira, da vegetação, folhas, galhos, tronco, etc., ele é queimado numa velocidade muito rápida. E esse carbono é jogado para a atmosfera, aumentando de uma forma drástica a concentração de CO2 no ar atmosférico. Ele passa, então, a influenciar mais na temperatura, nas mudanças climáticas do nosso planeta. E o que foi observado, por exemplo, no caso da Amazônia, e que entre 2010 e 2017 a região liberou centenas de milhões de toneladas de carbono por ano devido à queima, a desmatamento e queima. É interessante, esse é o grande, é o que acontece durante todas essas décadas aí de desenvolvimento da Amazônia, a derrubada e queima para limpeza e aumento da limpeza do terreno e aumento da fertilidade do solo, que fica mais ou menos durante os 2 primeiros anos depois da queima e depois tende a desaparecer. Então, quando a gente desmata uma área de floresta, aquelas áreas de floresta que estavam servindo de sumidouro, que estava absorvendo carbono, não absorve praticamente mais nada. Então dá para ver nessa área totalmente desmatada que a capacidade do solo dessa área absorver carbono é muito pequena. Não é zero, porque sempre tem uma pequena retenção do solo, ou então alguma plantinha pequena, mas não tem nem comparação com uma floresta totalmente já desenvolvida, que tem árvores aí de mais de 40 metros de altura, né? E então, o outro problema também do desmatamento da Amazônia e queima da vegetação, ela está relacionada com a presença do carbono negro. O que vem a ser carbono negro? Ela é aquela fumaça preta que sai, que é carregada para a atmosfera, a gente vê nessas queimadas, ela é muito mais evidente na queima de pneus. De pneus a gente percebe que a queima de pneus ela fica muito mais preta, né, como se diz. Mas a vegetação também, das plantas, a queima das plantas, ela também tem uma boa parte desse carbono, essa fuligem, essa fumaça preta. E ela tem um impacto climático, às vezes, chega a ser 1,5 mil vezes maior do que o CO2. Então, o dano que esse carbono negro causa no meio ambiente é muito mais elevado do que o CO2, o dióxido de carbono propriamente dito. E quando tem a formação das nuvens aqui com essas fumaças e é carregada para regiões centro-oeste, sudeste, etc., carregando essa fuligem, essa fumaça preta junto com a chuva, o impacto então nas regiões brasileiras é muito mais severo. As pessoas têm problemas de respiração, de alergia, etc. Então, problemas pulmonares, né? Acontece isso daí com muito mais frequência. Eu lembro que em 1985, quando eu fiz um trabalho de pesquisa na região ali em Rondônia, nós saímos desde Porto Velho e fomos até Vilhena de carro. Naquela época a estrada estava ainda, era de chão, então o carro passava e formava aquelas nuvens de poeiras. Mas dos dois lados da estrada, pelo fato de estar num mês um pouco seco, que era agosto, e eles estavam botando fogo direto, desde Porto Velho até Vilhena a gente via fumaça na atmosfera. A concentração de fumaça muito grande que incomodava um pouco. Isso chegou a me lembrar quando eu era garoto, tinha uns 5, 6 anos de idade. Eu e meus irmãos tinham o costume de dormir com a luz acesa do quarto. E teve um dia que acabou a energia e nós não conseguimos dormir com luz no quarto. Aí meu pai pegou uma lamparina, aquelas de querosene antigas que tinham naquela época,
botou um pouco de querosene e acendeu e deixou no quarto. No dia seguinte de manhã, as nossas narinas assim estavam totalmente pretas, para cima da boca, assim, dos lábios, está totalmente preta, do bem dos meus irmãos, mostrando então como é que a gente acaba absorvendo isso daí com muita facilidade. Meu pai nunca mais acendeu lamparina de querosene no quarto à noite para nós, né? Então dá para perceber que aquelas nuvens de fumaça que são carregadas aqui da região devido a queimadas, elas foram muito evidentes, até por em imagem de satélite, elas causam problema não só para os animais, para o ser humano, mas também elas mudam também um pouco o ciclo de chuva. Aquela chuva, então, diminui às vezes o tempo de precipitação, formando então um tempo maior de deficiência de chuva, e às vezes também vem aquelas chuvas torrenciais muito fortes, que acabam causando problemas de alagamento, de destruição de asfalto, etc. Foi o que a gente está vendo com mais frequência. Nós já observamos recentemente em Belo Horizonte, São Paulo e outras regiões aí do sul, sudeste brasileiro. Então, quer dizer, a gente tem que ter uma preocupação muito grande em não desmatar a floresta amazônica, evitando então todos esses problemas. E então era isso daí que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês curtam o nosso canal, compartilhem as informações, porque eu acredito que quanto mais pessoas assistirem nossos vídeos, quanto mais conhecimento adquirirem dos problemas mundiais que nós vemos causando, fica mais fácil nós evitarmos esses erros primários e termos um desenvolvimento sustentável mais apropriado, sem destruição do nosso planeta. Muito obrigado.